Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. O Café com Política de hoje conversa com o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, conhecido como Cacai. Mineiro de Patos de Minas, ficou conhecido nacionalmente por defender várias personagens do mundo político, principalmente envolvidos no caso da Lava Jato. Comigo participando hoje, Ricardo Correia, editor de política do jornal O Tempo e também do jornal Super. Eu queria dar um bom dia, doutor Cacai, tudo bem? Alegria enorme falar com você, Sapir, com você, Ricardo, e principalmente falar com os meus amigos mineiros. Como eu sou de Minas Gerais, eu sempre gosto de estar aqui na minha cidade. Doutor Cacai, para a gente iniciar essa questão da segunda instância, o nosso ouvinte que está acompanhando o nosso Café com Política de hoje, por que determinados políticos, vamos falar dessa forma, principalmente os políticos da segunda instância, estão soltos, alguns estão presos, alguns na primeira instância estão presos, não conseguem abrir as costas? Por que essa divisão na jurisprudência brasileira? Olha, essa é uma questão muito grave, que acho que causa uma insegurança no Poder Judiciário, que é extremamente ruim para o judicionado. Nós não podemos ter uma justiça lotérica. A justiça tem que ter uma decisão que as pessoas saibam o que vai acontecer, ou seja, tem que ter segurança jurídica. Quando eu entrei com essa ação direta de constitucionalidade em 2016, para ter uma ideia, nessa época o Lula sequer era processado. Hoje estão fazendo uma união como se essa ação fosse uma ação para, de alguma forma, favorecer o Lula. Ela poderá favorecer, porque eu espero ganhar o mérito, a todos os Silvas da vida, mas não pelo fato de ser o Lula. Essa ação, repito, foi dada entrada por uma questão muito simples. A Constituição Federal reza expressamente, numa causa pétrea, que o cidadão não pode ser preso salvo após o trânsito em julgado. Ou seja, a presunção de inocência, essa é uma previsão constitucional. Às vezes as pessoas me perguntam, mas em alguns países não é assim, porque a Constituição não é assim. Eu até entendo ter argumentos sólidos, às vezes, contrários a essa tese, mas eu digo o seguinte, querem mudar, mude a Constituição. Nós temos que ter uma regra constitucional preservada. Isso não gera impunidade? Não, absolutamente não gera. Falar em impunidade no Brasil hoje, nós temos preso um ex-presidente da República mais popular da história do país, dois ex-ministros da Casa Civil fortíssimos, nós temos preso ex-governadores. A história da impunidade é a história criada pelo setor de marketing da Lava Jato. A Lava Jato é uma operação importantíssima, uma operação que desnudou uma corrupção que ninguém podia imaginar. Eu sou advogado criminal há 35 anos e também vocês, jornalistas experientes, ninguém podia imaginar a capilaridade. Agora, eu como advogado e como cidadão, eu me sinto na obrigação de apontar os excessos. Esse sistema estruturado de marketing da Lava Jato, eles são até bons em direito, mas são bons mesmo de marketing. Porque após essa estrutura de marketing que eles criaram, eles fizeram o seguinte, quem critica os excessos é contra a corrupção. Isso, para mim, é um escárnio. Eu não permito que juiz algum, que procurador algum ou que delegado algum venha dizer que é mais a favor do combate à corrupção do que eu, do que vocês, do que os ouvintes que estão nos ouvindo agora. Só que eu quero esse combate rigorosamente dentro dos princípios constitucionais. A Constituição diz, é proibido prender a não ser após o trânsito em julgado. Eu tenho que cumprir a Constituição. Se quisermos mudar, vamos mudar a Constituição. O Supremo Tribunal Federal pode muito, mas não pode tudo, porque nenhum poder pode tudo. Agora, por que o Supremo mudou jurisprudência em 2016, na sua opinião? Por conta desse marketing que o senhor está destacando da Lava Jato ou a mudança de composição normal? E eu acrescento, de 2016 para cá, com a mudança de posição do Gilmar Mendes, na avaliação do senhor, esse caso já há como considerar que há maioria contrária à prisão em segunda instância? Eu acho que não. Nós temos que ver o seguinte, boa parte dos formadores de opinião no Brasil, inclusive boa parte da mídia, é favorável à prisão após a segunda instância. Em parte, porque é uma questão que interessa ao cidadão comum como um todo, é uma questão que vende, vamos chamar assim. Agora, nós temos que saber o seguinte, se dermos ao Supremo o poder de interpretar e afastar uma causa pétrea, como é essa causa da presunção de inocência, nós estaremos abrindo uma brecha que amanhã o Supremo poderá, por exemplo, afastar a liberdade de imprensa ou afastar a propriedade privada, que são direitos constitucionais do mesmo patamar. O que o Supremo está decidindo
e entendo que naquele momento, que no habeas corpus, numa quarta-feira, ele fez esse afastamento da presunção, ele não poderia fazer. Nem o Supremo pode fazer isso. Agora, felizmente, através de uma ação correta, que é uma ação direta de constitucionalidade, cuja decisão tem efeito erga omnes, tem um efeito vinculante, nós estamos trazendo a questão para ser decidida. Infelizmente, a ministra Carmen Lúcia, que é do Supremo Tribunal, tem um sistema que é a presidenta que tem o poder de comandar a pauta. Nós fizemos o possível e o impossível, o advogado tem os seus limites, eu coloco teses, mas evidentemente eu não posso pretender influenciar na decisão da pauta, que é a competência da presidente. Nós queríamos julgar isso em setembro, em outubro, para dissociar completamente da questão do Lula. Repito, quando entramos, o Lula não era sequer processado. Hoje nós ficamos presos a essa colocação da pauta. O ministro Gilmar Mendes disse há poucos dias atrás que o Lula está preso por culpa do PT, que colocou lá no Supremo Tribunal Federal pessoas que não estão preparadas juridicamente, que são defensores de movimentos LGBT, movimentos sem terra ou coisa assim. O senhor concorda com isso, que o nível do Supremo diminuiu de uns anos para cá em questão de técnica jurídica? Não, eu não diria isso. Eu acho que o ministro Gilmar Mendes é um grande ministro, mas às vezes no debate ele tem colocações que ele, como ministro supremo, pode fazer, mas eu não acho que essa é a questão. Nós temos ministros extremamente preparados. Acho que o que houve é uma politização desnecessária do Supremo. O Supremo Tribunal, o Poder Judiciário, tem que ser um poder sereno, porque é o poder que pode prender, pode tirar do cidadão aquilo que ele tem de mais precioso, que é a liberdade. Eu vou defender semana que vem o caso do Maluf, se cabe ou não um habeas corpus contra ato de ministro, exatamente para poder enfrentar essa quase autoridade autocrática que existe hoje no Supremo Tribunal. O Supremo Tribunal, no meu ponto de vista, tem 11 ministros preparados, todos eles têm requisito para ser ministro supremo, mas tem uma questão que é grave, é a excessiva politização e a espetacularização que se dá. Parte disso se deve, no meu ponto de vista, eu digo isso desde o primeiro momento, à TV Justiça. Os processos criminais não podem ser julgados, televisionados o tempo inteiro, ao vivo. A TV Justiça é extremamente importante quando você vai discutir questões como a questão da homofobia ou uma questão que interessa ao cidadão, que se você perguntar para ele aqui em Belo Horizonte, na rua, ele vai ter uma opinião, ele não precisa conhecer o processo para isso. Agora, processo penal é prova, é fato. Se você faz aquele pré-julgamento, você expõe as pessoas, na verdade já sai de lá condenado. Eu fui advogado no mensalão do Lula Mendonça e felizmente consegui a absolvição dele. E ele me diz que ainda hoje, onde vai, ele é tido como condenado no mensalão. Então eu acho que o Supremo Tribunal continua extremamente, sob esse aspecto de competência, bem servido. Nós temos ministros que fazem jus a sentar naquela cadeira, mas acho que houve uma politização que enfraquece o Poder Judiciário. Olha, eu nunca vi o grau de tensão que nós estamos vivendo no Supremo. E um dos motivos da tensão é exatamente essa questão do segundo grau, desnecessária. Nós podíamos ter julgado isso afastado da questão do Lula. Eu repito, eu não sou advogado do Lula. Eu entrei com isso, o Lula não era, eu entrei com ação direta de constitucionalidade, não era sequer processado. E, no entanto, a falta de competência específica para gerir essa questão fez com que nós fizéssemos essa junção extremamente negativa. Acho que a exposição do Supremo hoje é muito grande, a tensão é muito grande. Olha, eu diria que às vezes, outro dia eu conversando com um amigo meu, que é um grande empresário, ele diz que virou um programa ver uma sessão do Supremo. É um Big Brother. Mas é uma questão que é uma instabilidade desnecessária, porque você imagina o cidadão que precisa da jurisdição. E até mesmo a dúvida, se eu for para a primeira turma, eu estarei preso. Se eu for para a segunda turma, eu estarei solto. Isso é ruim. Eu acredito que, por isso eu fiz uma proposta de liminar, quando eu vi essa decisão absolutamente afastada. Eu acho que nós tínhamos que ter uma decisão. E aí ocorreu uma coisa interessante, porque eu representava, quando eu fui entrar com essa ação direta, eu procurei um partido pequeno, que não tinha ninguém processado, porque senão iam dizer que eu estava defendendo políticos, que eu tenho vários senadores e governadores, que eu sou advogado. Mas, infelizmente, depois entrou o Bolsonaro para o partido. E ele colocou como requisito que eu fosse afastado
Porque, por absoluta ignorância jurídica, ele achava que essa ação era uma ação disponível, que ele poderia retirar a ação. Eu tenho o galhardão de ter sido destituído pelo Bolsonaro. Para mim é uma coisa que demonstra que eu estou no caminho certo, que eu estou defendendo o bom direito. Por ser uma ação constitucional, inevitavelmente vai ter que julgar, Não, independente claro. do PEN concordar ou não. Claro, houve uma destituição, a ação está posta, ela não pode ser, evidentemente, retirada. O que nós queremos, eu digo nós, porque felizmente vieram como amigos curi várias entidades de advogados e principalmente as defensorias do Brasil. Isso é que é o principal. Porque, como eu sou advogado que defendo muito político, boa parte da mídia disse que eu estaria ali defendendo clientes privados. Não é. Os meus clientes são, especificamente na Lava Jato, senadores, deputados e governadores. Para eles não tem nenhuma diferença a questão do segundo grau. Eu sou contra o foro privilegiado, mas ele existe, constitucional, tem que ser cumprido. Eles não são beneficiados por isso, mas tem essa mítica de que eu estaria defendendo. O que foi positivo? As defensorias públicas vieram para dizer aquilo que eu disse desde o início. Quem é o cliente preferencial do processo penal brasileiro? É o negro, o pobre, o desassistido, a prostituta. Esses são defendidos, via de regra, pela Defensoria Pública. É claro, no meu escritório, eu tenho 40% de advocacia pro bono. Isso não sai na mídia. Isso não dá mídia, evidentemente. Claro. Mas a Defensoria Pública foi dizer o seguinte, olha, esses dados que parte dos ministros dizem, que um número muito pequeno só há modificação no STJ e no Supremo, eu até escrevi um artigo da Folha de São Paulo dizendo que isso é uma conta de padeiro, que não tem seriedade estatística. Só para vocês terem uma ideia, no STJ, dados da Defensoria Pública, chegam a ter 40% dos habeas corpus que são providos, mudando ou o regime estabelecido, ou absolvendo ou diminuindo as penas. Você imagina, de 100 pessoas que são presas, ao final do processo, 40 não precisavam ter sido presas. É muito grave isso. É extremamente grave. O ministro Celso de Mello, que é o nosso decano no Supremo, ele fala, bastava uma pessoa ter sido injustiçada, porque a liberdade você nunca mais resgata. É o que eu gosto de citar sempre, a frase de Cervantes na boca de Dom Quixote, quando ele fala, Sancho, pela liberdade e pela honra, devemos arriscar a própria vida. Isso é a razão da minha advocacia. Doutor Cacai, e a OAB nesse processo todo? Você não acha que ela se apequenou um pouco, até porque, pelas pressões, principalmente das redes sociais, os grandes escritórios de advocacia recebem milhões e milhões para defenderem os políticos, e de onde vem esse dinheiro? Esse dinheiro vem, supostamente, de uma irregularidade, de alguma arrecadação irregular desse político. Como é que o senhor vê essa questão até atacando os grandes escritórios de advocacia e a OAB, que não tomam partido em função disso? No caso concreto, a OAB, depois de muita pressão interna, através do Dr. Juliano Breda, que é um grande advogado, foi presidente da ordem do Conselho Federal do Conselho Seccional do Paraná, entrou também com a DIN, com a DC. Nós temos a DC 43, que eu fui autor, e a DC da OAB. Mas eu não tenho nenhuma dúvida de que falta pulso à OAB, falta oportunidade. Eu tenho andado pelo Brasil nos últimos 2 anos e meio, como eu disse, eu me coloquei à disposição para poder participar de debates, que eu acho que é um papel social importante que o advogado tem que fazer, e em todos os estados. Hoje eu vou falar aqui em Belo Horizonte. Amanhã eu vou a Natal participar de um debate. Em todos os debates eu sinto essa falta. As pessoas perguntam, e a OAB? Eu acho que, infelizmente, a OAB está omissa. Embora ela tenha entrado com essa ação também, eu não vejo um movimento, porque, veja bem, eu sou um advogado. Eu tenho um peso específico, talvez pelo fato de ter coragem de me expor, mas se eu falasse em nome do Conselho Federal da Ordem, eu teria muito mais representatividade para enfrentar esse verdadeiro massacre que nós estamos vivendo. Porque nós vivemos um massacre midiático, uma mídia opressiva. Eu não tenho nenhuma preocupação com isso. Eu acho que quando você acredita numa tese, nós estamos defendendo tese. Por exemplo, hoje boa parte da mídia diz que eu entrei com a liminar porque o Lula perdeu o processo. Eu não sou advogado do Lula, eu nunca fui advogado do Lula. Eu entrei porque, enquanto persistir esta situação, todo dia está sendo preso uma série de pessoas que não terão espaço na mídia. Agora, o senhor falou de politização no Supremo, dessa coisa, né, mais midiática na televisão.
vez ou outra tem alguém colocando algum membro do judiciário como provável candidato em eleições, inclusive um ex-ministro, que é o Joaquim Barbosa, de quem o senhor foi um grande crítico no Supremo, hoje é candidato à presidência da República, ou pré-candidato. Como é que o senhor vê essa coisa de gente do judiciário estar cada vez mais próxima da política, de alguma maneira? Veja bem, todo cidadão, evidentemente, tem o direito de ter a pretensão de ser presidente da República. Eu jamais gostaria de ocupar nenhum cargo público. Eu gosto de brincar que no começo do governo Lula perguntaram que cargo eu poderia aceitar. Eu disse que o único que eu aceitaria seria ex-ministro do Supremo. Eu gosto de advogar, a minha vida é a advocacia. Eu fui um crítico do ministro Joaquim Barbosa, no entanto, eu até contribuí para que ele fosse ao Supremo. Eu acho que ele não tem perfil de ministro do Supremo. E acho que ele não tem perfil para ser presidente da República. Ele não ouve, ele tem dificuldade de discutir. Eu acho, do meu ponto de vista, ele acabou de se associar a um partido agora, de filiar a um partido, eu não o vejo como candidato. Penso que o partido que aceitou a filiação dele vai sofrer muito para ter essa convivência harmônica. Ele não é uma pessoa... Eu gosto dele pessoalmente, meu colega de faculdade, meu amigo, mas eu tenho o direito de ter as minhas críticas, não são críticas pessoais, eu gosto dele, é um cara sério, é um cara correto, mas você conviver no mundo político, eu já fui advogado de 70 governadores, sou advogado de vários senadores, eu não vejo... E muita gente fala assim, não, às vezes o que você acha que não tem é a vantagem. Eu não acho assim, eu acho que o novo, é importante que a política tenha... Nós estamos vivendo um momento que é importante que venha alguém que seja novo realmente, mas o novo que tenha consciência política, que tenha consciência de convivência harmônica. É um erro achar que nós faremos um bem ao país afastando a política do cenário. O sistema democrático representativo precisa do político. Nós temos que mudar os políticos, vamos mudar pelos votos, não tenho dúvida. Eu entendo que se você usar o Supremo Tribunal Federal para poder fazer política, para poder fazer um proselitismo político, é extremamente grave. E isso, veja bem, tem uma pesquisa do Conjur, que é um site importante no Judiciário, que diz que depois da TV Justiça, os acórdãos ficaram 30% maiores. É algo inacreditável isso. Doutor Cacai, o senhor não é advogado do senador Aécio Neves. Na última quinta-feira ele passou mal, foi para o hospital. Na última quarta-feira ele esteve com o presidente estadual, o membro da executiva do PSD, que é suplente dele. Nós entrevistamos no Café com Política aqui o Alexandre Silveira. E o Alexandre Silveira comentou conosco na última sexta-feira, quando nós o entrevistamos, dizendo que sentiu o senador muito abalado, muito triste, pode ter sido até o motivo dele ter ido parar no hospital. O senhor acha que ele é a bola da vez agora? Olha, e ele percebeu isso? Eu acho que na política hoje, todos que estão com inquéritos viraram bola da vez. Porque eles fazem uma certa maldade com o Supremo Tribunal. Pouco antes do ministro Teori morrer, eu disse isso da tribuna para ele. Nós temos hoje um Código de Processo Penal do Paraná. O juiz Sérgio Moro, que é um homem sério, mas eu discordo absolutamente da visão do mundo e da visão jurídica dele. Ele implementa os processos penais do Paraná de uma forma absolutamente autoritária, inquisitorial. Então, os prazos ali são muito rápidos. Assim, uma vez até o ministro Barroso falou, tínhamos que decidir se tem um processo penal, se for fácil é 3 meses, se for difícil é 6 meses, se for muito difícil é 1 ano. Eu falei, ministro, no Paraná, quando o processo penal chega, a sentença já está pronta. Não tem nem que esperar 1 ano, ali existe um pré-julgamento. E eles fazem uma maldade que dizem que o Supremo Tribunal é lento. Na realidade, o Poder Judiciário ele não age se não for acionado. A Procuradoria da República não apresentava denúncia. Então não é que o Poder Judiciário está demorando a julgar, o Supremo não tinha processo para julgar. O doutor Janot, que é meu amigo, embora seja atleticano, ele só apresentou denúncia no final do mandato dele. Aí sim, agora nós temos o processo, eu diria, para o Supremo Tribunal. E esses casos que vão ser julgados. Eu acho que a tendência, e aí eu concordo com a sua pergunta, com o conteúdo dela, é que vai haver uma tentativa de rearrumar o cenário. Tem um ex-presidente do PT preso, tem a primeira instância funcionando quase que por produtividade ali. A toque de caixa? Toque de caixa. Agora, veja bem, há 15 dias atrás eu defendi um caso no Supremo
que teve talvez menos repercussão do que devido, porque eu ganhei, se tivesse perdido teria uma repercussão nacional muito grande, porque eu defendo há 3 anos que nós estamos vivendo um momento de politização, de criminalização da política. A criminalização da política é extremamente grave, nós precisamos da política. E por que nós estamos vivendo um momento de criminalização da política? Nós vivemos um momento já há alguns anos de extremo enfraquecimento do Poder Legislativo, com seus principais líderes sendo investigados, e tem que ser investigado. Só que tem que ser investigado com um tempo razoável, você não pode ficar eternamente investigado. Essa eternização fez com que nós tivéssemos um legislativo fraco. Nós temos claramente um poder executivo sem nenhuma legitimidade. O presidente Temer é lamentável. Então, nós vivemos um momento do superpoder judiciário. Um poder judiciário que legisla, que tem a ousadia, por exemplo, de escrever um decreto de indulto, que é exclusivo do presidente da República. Então, essa é a gravidade. Então, eu começo a defender, já há 2 anos e meio, essa tentativa de criminalização da política, especialmente na Lava Jato. A Lava Jato faz isso dentro desse setor de marketing especial da Lava Jato muito bem. Na semana retrasada, 20 dias atrás, há um tempo atrás, foi denunciado o senador Romero Jucá, que é um seu advogado, e o empresário Gerdau. Um processo em que a relação dos dois foi absolutamente republicana, clara e tradicional, porque tinham e-mails trocados entre eles para que ele pudesse defender interesse, não da Gerdau, interesse da classe. Para aprovar uma medida provisória. Isso é o que se faz em qualquer parlamento do mundo. Nós enfrentamos a tese da criminalização da política e a segunda turma não recebeu a denúncia. A segunda turma disse que, inclusive, um dos ministros expressamente falou: isso aqui é uma tentativa de criminalizar a política. Nesse processo, Sapia, só para você ter uma ideia, eu juntei 22 ofícios do Jamor para o Romero Jucá. O Romero Jucá era presidente da Comissão de Orçamento, em que ele apresentava projetos para beneficiar a Procuradoria. Por que ele não se autodenunciou? É algo inacreditável essa politização. Então, Cacá, infelizmente nosso tempo acabou. Queria agradecer a sua presença aqui no Café com Política e sorte nos processos do senhor e não muita sorte no seu Cruzeiro, porque eu sou palmeirense. Um abraço. Se você é palmeirense, você é meio cruzeirense. Nós temos a mesma origem, que é o Palestra do Itália. Palestra Itália. Mas é uma alegria estar aqui e acho que esse nome não podia ser melhor, que é 2 coisas mineiro, café e política. Obrigado, Ricardo Correia, pela sua participação. Agradeço. Obrigado, Ricardo. O Café com Política volta amanhã com mais um entrevistado.